Olá, prezados irmãos, amigos, senhores, senhoras, jovens, crianças, idosos, aleluia. Olá, atenção, povo nacional, povo internacional. Mais uma vez, eu, missionário José, guiado pelo Espírito Santo de Deus, cumprimento a todos vocês com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos em Deus de já, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Está começando o Conhecereis a Verdade, juntamente com a obra missionária, comunitária, voluntária, beneficente, dirigida pelo meu amigo Espírito Santo de Deus, em nome pelo poder do sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Atenção, você aí que me ouve, me assiste, convido você a acompanhar toda esta leitura que eu vou compartilhar com todos vocês em nome de Jesus. É muito importante, é muito interessante, para a honra e glória de Deus, em nome pelo poder do sangue de Jesus. Eu quero fazer aqui uma apresentação hoje, agora, neste momento, que se encontra aqui no livro de Mateus, no capítulo 8, no versículo 28 a 34. Atenção, aleluia, glória a Deus. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gezerenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindo dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Aleluia, glória a Deus. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar nós antes do tempo. Aleluia. Andava pastando diante deles uma manada de porcos, e os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nós expulsas, permite-nós que entremos naquela manada de porcos. Glória a Deus. E ele lhe disse: ide. E saindo eles se introduziram na manada de porcos. E eis que toda aquela manada de porco se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. E aquele que os apacentavam fugiram, e indo à cidade divulgaram todas estas coisas, e o que acontecerá aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Aleluia, glória a Deus. Vamos para o livro de Marcos, no capítulo 5, no versículo 1 a seguir, em nome de Jesus. Aleluia. E chegaram a outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. Aleluia. E andava sempre de dia e de noite, chamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. Aleluia, glória a Deus. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Glória a Deus, aleluia. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. Aleluia. E perguntou: qual é o teu nome? E ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Aleluia. Glória a Deus. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província.
Andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda nós para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 porcos, e afogaram-se no mar. Os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Glória a Deus. Aleluia. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aqui o viam visto, contaram os que acontecerá ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas disse: vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhe que quão grandes coisas o Senhor te fez. Aleluia. E como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizerá, e todos se maravilharam. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ouvir aqui em Lucas capítulo 8, 26 em diante. Glória a Deus. Navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte de Galileia. E quando desceu para a terra, saiu ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde há muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Glória a Deus. Aleluia. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com grande voz: que tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, peço que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem. Mas já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeia, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. Aleluia. Glória a Deus. E perguntou Jesus, dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que os não mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de porcos, muitos porcos, e rogaram-lhe que lhe concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago, e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecerá, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos. Aleluia. Glória a Deus. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então o homem de quem havia saído os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e o temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirasse deles, porque estava possuído por grande temor. E entrando ele no barco, voltou, e aquele homem de quem havia saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus despediu, dizendo: toma para tua casa e conta com grande coisa te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade com grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Aleluia. Glória a Deus. Vamos agora em livro de Mateus, capítulo 12, no verso 22 a seguir, em nome de Jesus. E trouxeram então o endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou,
que o cego e mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? Aleluia, glória a Deus. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsa então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Aleluia, glória a Deus. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se lhe há perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víbora, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Aleluia, glória a Deus. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisa má. Mas eu vos digo que de toda palavra ansiosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Aleluia, glória a Deus. Vamos para o livro de Marcos, capítulo 3, do verso 20 a seguir, em nome de Jesus. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Aleluia. Os escribas que tinham descido de Jerusalém disseram: tem Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. E clamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Aleluia. E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, e então roubará a sua casa. Na verdade, vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo, porque dizem: tem espírito imundo. Aleluia. Em Lucas 11, 14 a seguir, vamos ver o que diz. Estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. Aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou e maravilhou-se a multidão,
Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Aleluia. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhe: aleluia, glória a Deus, aleluia. Todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e uma casa dividida contra a própria casa cairá. E se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que és expulso os demônios por Beelzebul. E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulso vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízos. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, o vencendo-o, tirará-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Em Mateus 17:14 a seguir diz: e quando chegaram a multidão, aproximou um homem, pondo-se de joelho diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe a teus discípulos e não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse-lhe: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? Até quando vós sofrerá? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Aleluia. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram: por que não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe disse: por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que se tiver fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa, senão por oração e jejum. Aleluia. Em Marcos 9:14 a seguir diz: e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas: que és que discutes com eles? E um da multidão respondendo disse: mestre, trouxe-te meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, despedaça, e ele espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos seus discípulos que o expulsassem, e não puderam. Aleluia, glória a Deus. E ele respondendo lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei ainda? Trazei-mo. E trouxeram, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência, e caindo endemoniado por terra, revolvia-se espumando. Glória. E perguntou ao pai dele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Glória. Aleluia. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito mudo e surdo: eu te ordeno, sai dele, e não entre mais nele. Aleluia. E ele, clamando e agitando-o,
com violência saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que não pudemos nós expulsar? E disse-lhe, esta carta não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Glória a Deus. Em Lucas 9:37 diz, aconteceu no dia seguinte que descendo eles do monte lhe saiu ao encontro uma grande multidão. E eis que um homem da multidão clamou dizendo, Mestre, peço-te que olhes para meu filho, porque é o único que eu tenho. Eis que o espírito toma e de repente clama e o despedaça até espumar, e só o larga depois de o ter quebrantado. Aleluia. Glória a Deus. E roguei a teu discípulo que o expulsasse, e não puderam. E Jesus respondeu, disse-lhe, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei ainda convosco e vós sofrerei? Trazei-me aqui o teu filho. E quando ainda vinha chegando, o demônio o derrubou, convulsionou, porém Jesus repreendeu o espírito imundo e curou o menino, e o entregou a seu pai. E todos pasmavam da majestade de Deus, e maravilhando-se todos de todas as coisas que Jesus fazia, disse aos seus discípulos, mas eles não entendiam esta palavra, que lhe era encoberta, para que a não compreendesse, e temiam interrogá-lo acerca desta palavra. Aleluia. Vamos para Marcos 1:21 a seguir. Aleluia. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava, e maravilharam da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, não como os escribas. Estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, a qual exclamou, dizendo, a que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir nós. Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu-o Jesus, dizendo, cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo, que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a profecia da Galileia. Aleluia. Em Lucas 1:31 diz, desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Estava na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir nós. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu, dizendo, cala-te e sai dele, e o demônio, lançando por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal. Aleluia. E veio espanto sobre todos, e falavam um com os outros, dizendo, que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Atenção, atenção. Eu vejo e ouço aqui falar sobre Jesus, Deus, espíritos imundos, demônios, Satanás, sobre homens, mulheres, filhos, discípulos, fé e etc. Aleluia. Glória a Deus. Atenção, muito atenção. Quero deixar aqui um alerta para todos aqueles que não creem em Deus, em nome de Jesus, não têm fé e não crê na palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Digo a vocês que espíritos maus, demônios, diabo, Satanás,
é um grande problema na vida de pessoas nos dias de hoje. Não são diferentes dos tempos anteriores. Atenção, muito atenção. Aleluia. Tem e existe muita gente, muitas pessoas escravizadas por Satanás e seus demônios, espíritos maus e espíritos imundos. Há pessoas nas trevas, gemendo, sofrendo, oprimidos, morrendo, outros já morreram. E aí por diante, tudo isso por falta de conhecimento, de aprendizado, de ensinamento, falta de fé e falta de acreditar na palavra de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Eu deixo uma dica aqui para todos, como entram os demônios na vida de pessoas. Os demônios são personalidades perversas, são inimigos de Deus e do homem. Seus objetivos são tentar enganar, acusar, condenar, oprimir, sujar, resistir, opor-se, controlar, roubar, destruir, afligir e matar as pessoas. Se receberem uma oportunidade, eles entram na vida do homem através de portas que foram abertas. Aleluia. Glória a Deus. Exemplo de algumas portas. Aleluia. Portas que as próprias pessoas podem abrir para que entrem os demônios com pecados de omissão ou de comissão. Aleluia. Glória a Deus. Um exemplo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículo 3 diz: Então disse Pedro a Ananias: Por que encheu a Satanás a teu coração para que mentir ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? A causa do pecado de Ananias e Safira foi que eles abriram porta para serem cheios do espírito de cobiça, de mentira e engano. Aleluia. Glória a Deus. Atenção, atenção. Aleluia. Glória a Deus. Em Gálatas capítulo 5, Paulo fala das obras da carne. Existem demônios que respondem por esses nomes. 16 obras da carne. Atenção, pecados comissivos. Aleluia, glória a Deus. Atenção, atenção. Pecados comissivos são prostituição, a impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glotonárias e outras semelhantes a estas. Esses são pecados comissivos. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu quero deixar uma dica aqui para você aí que precisa de uma cura, de uma libertação, de a salvação de sua alma, em nome de Jesus, pelo poder e as forças de Deus. Seja transformado, curado, liberto e receba a salvação da sua alma em nome pelo poder do sangue de Jesus. Receba aí, você que tem fé e crê. Em nome de Jesus, receba. Deixo aqui mais uma dica para você aí que ouve e assiste. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, no verso 18, a palavra do Senhor diz: para lhe abrir os olhos e das trevas converter a luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que receba a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Receba em nome de Jesus, receba, glória a Deus. Em Marcos 16:15 diz: Disse-lhe, ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão a mão sobre os enfermos e os sararão. Aleluia. Receba em nome de Jesus. Você que crê
Receba, receba, receba em nome de Jesus. Glória a Deus. Em 1 João capítulo 3, no versículo 8, diz: quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo ele peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Receba em nome de Jesus. Seja abençoado, curado, liberto e salvo em nome de Jesus. Receba, receba, receba em nome, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Graças a Deus em nome de Jesus. É só isto que eu tenho a compartilhar, apresentar a vocês todos que me ouve, que me assiste. Deus abençoe a todos, fique todos com Deus, até a próxima oportunidade, se Deus quiser, em nome, pelo poder do sangue de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Deixo aqui o forte abraço do missionário José. Já estou finalizando aqui esta apresentação, esta obra missionária comunitária, voluntária, beneficente. Eu finalizo aqui com uma oração de um Pai Nosso a favor de todas as almas, em nome e pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dás hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não induza a cair em tentação, mas no livro de todo mal, porque o teu reino, o teu poder, a tua glória é agora e para sempre. Amém. Graças a Deus, Deus abençoe a todos em nome de Jesus.